Pode falar. Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do nosso podcast Pode Falar. Dessa vez com mais uma grande parceira aqui do Grupo Oceano, doutora Márcia Fernandes. Lembrando que o nosso podcast Pode Falar é um produto desenvolvido para os nossos parceiros, para contar um pouquinho da história deles. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história da doutora Fernandes, mas para além da doutora Fernandes, a Márcia Fernandes, que é muito conhecida aqui na cidade do Rio Grande. Primeiramente, doutora Márcia, muito obrigada por aceitar o nosso convite para estar aqui. Muito obrigada por estar aqui no estúdio do podcast do Grupo Oceano para contar um pouquinho da sua história. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Eu fiquei muito feliz com o convite que vocês me fizeram, de poder mostrar um pouco da minha história, da medicina, da minha vida e o que eu mais amo fazer. Ser médica, e isso iniciou bem cedo na minha vida. É verdade, é sobre isso que a gente vai falar hoje. São mais de 30 anos atuando na área médica, 32 anos, mais propriamente dito, aí, atuando na área da gastroenterologia. Para quem não sabe, acredito que todo mundo que está nos assistindo agora saiba quem é a doutora Márcia Fernandes, mas está atuando aí há 32 anos, então, na área de gastroenterologia e endoscopia. Hoje a gente vai falar a respeito de exames, prevenção, diagnóstico e tratamento, né, doutora? Isso mesmo. E lembrando que este mês de julho é um mês especial para nós na gastroenterologia, que é o mês amarelo, da prevenção das hepatites virais. Então, é bem interessante nós abrirmos com isso, só para uma deixinha. Claro que sim. Que as hepatites virais têm vacinas, hepatite A e hepatite B. No Brasil, as crianças, ao nascerem, já fazem a vacina de prevenção para não ter hepatite B durante a vida. É uma doença DST, pode ser sexualmente transmissível ou através de transfusões de sangue. E a hepatite A, que é uma doença de transmissão fecal oral, que não tem disponível para as pessoas pelo SUS, mas tem nos laboratórios privados e tem como vacinar os nossos filhos para que não venham a ter essas enfermidades. E a hepatite C hoje, graças a Deus, ela está controlada, que os tratamentos são bem eficazes, não são tão mais nocivos aos pacientes como eram antigamente, quando se descobriram os primeiros tratamentos. Então, vamos lá. Vamos falar bastante sobre prevenção, na verdade, aqui nesse podcast, né? Porque a gente conversou nos bastidores. E eu acompanho as tuas redes sociais, doutora Márcia, e sei que lá nas tuas redes sociais tu aborda bastante a questão da prevenção de câncer de cólon, principalmente, né? Então eu gostaria que tu falasse um pouquinho a respeito de como funciona essa prevenção, se é através de exames, como é que funciona? Então, o câncer de cólon é uma doença que, antes de ser o câncer, ele é uma doença benigna, assintomática, que são os pólipos que se criam no intestino grosso e no reto. O exame para fazer prevenção se chama colonoscopia, tá? E ver do reto ao ilho terminal. Então, se tu tiveres esses pólipos, nós retiramos através do exame e tu deixa de ter um câncer no futuro. Mas isso tudo tem uma idade para ser feita, não é todo mundo que vai fazer. Quem tem história familiar em parente de primeiro grau deve fazer uma década antes do diagnóstico do câncer de cólon daquele familiar. E quem não tem história familiar em parente de primeiro grau deve fazer a partir dos 45 anos de idade, tá? Porque todo mundo aí já tem mais risco de ter os adenomas, que são os pólipos, e que podem virar o adenocarcinoma e aí já ser tarde para o tratamento. Sim. A colonoscopia deve ser feita de rotina, se for o exame normal, a cada 5 anos, até os 75 anos. Se aos 75 anos tu não tiver tido nenhum pólipo de intestino, raramente tu vai morrer de câncer de cólon, aí não precisa fazer mais. Entendi. Eu andei pesquisando, na verdade, né, pra gente poder ter essa conversa a respeito do câncer de cólon, e eu tive aqui uma informação bastante alarmante, porque o Instituto Nacional de Câncer detectou aí que em 2020 o Brasil teve mais de 20 mil óbitos por câncer de cólon. Então, e a gente sabe que aqui o sul do nosso país também é muito afetado, né? Sim, o câncer de cólon é o terceiro câncer aqui no Rio Grande do Sul mais frequente na nossa população entre homens e mulheres, um pouco acima nas mulheres do que nos homens, tá? Então, a nossa região é bem afetada, a gente não sabe dizer por que, se é geneticamente ou se
é referente à alimentação, porque as pessoas sempre falam, porque no sul vocês comem muita carne. Não, isso a gente não tem como saber, Sim. mas nós temos uma incidência maior na nossa população. E o quinto câncer mais frequente também no nosso estado é o gástrico, né? Sim. Que é causado pelo Helicobacter pylori, que é outra, depois que nós vamos falar. Exatamente, é isso aí. Tem muito assunto para a gente conversar hoje aqui nesse podcast, assunto de grande valia, principalmente para o pessoal que nos acompanha aí, porque uma das grandes dúvidas que surgiu quando a gente conversava nos bastidores também é quando que a gente deve procurar uma gastroenterologista. A gente sabe que muita gente acaba não procurando por achar que não está tendo algum tipo de problema mais sério e tudo mais, mas quando procurar então essa gastro para tratar alguns... Pode ser doença, algo que está gerando algum sintoma alarmante. Tu falas isso de cólon ou de outras doenças? De outras doenças, uma gastroenterologista no sentido geral. Ele atende os pacientes com doenças do esôfago, estômago, duodeno, intestino delgado, cólon, pâncreas e fígado. E vesícula todo biliar. Aparelho digestivo, todo né? Aparelho digestivo. Digestório, como agora é chamado. Sim. Então, assim, a barriga nós dizemos que é uma caixinha de surpresas e é bem complicado. Exatamente. Porque as dores às vezes são semelhantes e tu pode estar com uma dor forte no andar superior, tu pode ter uma pancreatite, uma colicistite aguda, tu pode ter uma úlcera gástrica, uma úlcera duodenal. Então, os órgãos são próximos, sintomas às vezes podem mascarar. Apendicite aguda, tudo isso nós atendemos, assim, todas as doenças doenças diverticulares do cólon, diverticulite, constipação crônica, diarreia crônica, doença inflamatória intestinal, que é retocolite, doença de Crohn, as doenças ácido relacionadas, doença do refluxo gastroesofágico, gastrite com Helicobacter pylori, úlcera duodenal, úlcera gástrica, litíase biliar, colicistite, esteatohepatite não alcoólica, que é a infiltração gordurosa do fígado. Nossa, é muita coisa realmente. Muita coisa. E a gente às vezes vê muitas pessoas negligenciando essa ida ao especialista, o que é uma coisa muito triste e o que faz com que muita gente, depois de muito tempo, seja diagnosticada com os cânceres no aparelho digestivo. E agora, já que a gente está falando bastante sobre Helicobacter pylori, que é popularmente conhecida como H. pylori, eu gostaria que tu falasse um pouquinho a respeito disso, porque, de acordo com a Federação Brasileira de Gastroenterologia, basicamente 60% da população brasileira possui algum tipo de gastrite e a bactéria H. pylori é o que gera gastrite, é isso mesmo? Isso, 60%, estima-se que 60% da população brasileira tenha o Helicobacter pylori. Essa bactéria a gente adquire na infância, a transmissão é fecal-oral, por água e alimentos contaminados por fezes humanas, assim como se pega a hepatite A e as verminoses, e ela fica alojada no teu estômago. Na maioria das vezes é assintomática, não tem sintomas. E quando tem sintomas é que tu vai procurar o atendimento que já está mais agravado. Aí tu tens uma gastrite mais intensa, e a gente faz endoscopia com biópsia, que vai para o examinato patológico e nos dá o diagnóstico se tem. Se tem, tem que ser erradicado, porque tu não sabes quem pode evoluir por ela pode dar 2 tipos de câncer gástrico, o adenocarcinoma gástrico e pode também o linfoma de Malte. Linfoma de Malte é um câncer linfático do estômago, que a gente trata com a erradicação do Helicobacter pylori. Muitas vezes eles não precisam fazer quimioterapia. Então é importante fazer o diagnóstico sempre e erradicar, porque a gente não sabe que cepa que tu tem, porque o Helicobacter pylori é igual a nós, cada um diferente do outro, e tem algumas cepas mais carcinogênicas do que outras, só que através do exame nós não temos como identificar isso. Sim. Então, Helicobacter bom, Helicobacter morto. Entendi. Nós temos que acabar com eles, entendeu? Porque eu não tenho como identificar. Nós fizemos um estudo de uma orientação de um mestrado de uma farmacêutica aqui na FURG, tá? Não me lembro, na década por volta de 2000 e pouco, não me lembro bem, 2010, tá? Aonde testamos os tipos de helicobacters prevalentes aqui no nosso meio.
Nesse estudo eu participei fazendo as endoscopias no hospital universitário, eu fiz mais de 400, eu não me lembro o N que era necessário para a população de Rio Grande, mas era ao redor de 400 exames, mais ou menos, tá? Uhum. E aí deu que 69,9% das cepas presentes aqui eram carcinogênicas em Rio Grande. Então, isso é bem importante, Uhum. tá? Para que realmente tem que ser erradicado, tu não Claro que pode sim. ficar com ela. E o tratamento é feito com antibiótico terapia, e depois que faz o tratamento, depois de um período, a gente repete a endoscopia, colhe biópsia, tá erradicado, tá curado, tá de alta. E se houver sintomatologia, a pessoa procura de novo. E se for uma pessoa assintomática, aí a gente manda a cada 5 anos fazer uma revisão. E quanto tempo aproximadamente leva para matar essa bactéria? Assim, o primeiro esquema terapêutico, tá? São 14 dias de antibiótico que deve ser usado, e Uhum. 2 a 8% das pessoas podem não curar no primeiro esquema terapêutico, Sim. tá? E aí tu tens o segundo esquema terapêutico, que também é de 10 a 14 dias, e tu podes usar até o terceiro esquema terapêutico. Depois Uhum. do terceiro esquema, raramente são as pessoas que vão a isso, quase menos do que 2%. Uhum. E, infelizmente, às vezes tem pessoas que não conseguem ser erradicado o Helicobacter do estômago. E aí a gente controla anualmente esse estômago para ver se aparece alguma lesão pré-cancerosa, que pode ter outro tipo de terapia que pode, para tratar essas lesões para não virar um câncer, entendeu? Uhum. Através de endoscopia avançada, que nós não fazemos em Rio Grande, mas se faz fora, Entendi. para ajudar. E aqui na cidade do Rio Grande, agora eu vou te fazer uma pergunta estatística com base nos teus atendimentos, né? Porque a gente sabe que tu é um renome enorme aqui na cidade do Rio Grande, então tu atende muito vários casos. E eu queria saber a respeito da gastrite. Tem muitos casos de gastrite aqui na cidade do Rio Grande? Bom, eu não sei te dizer estatisticamente, porque eu nunca fiz estudo científico sobre isso, mas Uhum. assim, eu te digo que no meu consultório, eu não tenho emprego, eu nunca tive, eu só trabalho no consultório, então eu faço um turno de exames e um turno de consultas. Uhum. Eu trabalho de segunda a sexta dessa maneira. Eu acredito que 70% do movimento do meu consultório seja relacionado a doenças ácido relacionadas. Gastrite, Helicobacter pylori, doença do refluxo gastroesofágico. Ahn, Pâncreas raramente a gente se atende, porque raramente mesmo tem problemas, né? Fígado, esteatose hepática se atende bastante hoje, porque as pessoas têm obesidade e as pessoas não são sedentárias e comem de forma errada, e aí a gente tem que cuidar da esteatose hepática, porque se ela, essa gordura não for, se estiver inflamando o fígado, ela pode evoluir para cirrose sem dar sintomas. Uhum. Então, tem que fazer reeducação alimentar, tem que nutricionista, precisa de apoio às vezes psicológico, a pessoa tem que mudar seus hábitos de vida, o educador físico tem que mudar a vida, e fazer essa pessoa entender que ela tem que mudar o seu modo de viver para envelhecer com qualidade. Sim. Isso também deve ser uns 5 a 10%. O grande volume é a doença ácido relacionada. E a prevenção do câncer de cólon. Uhum, que é a grande procura e É, que é o que eu abordei no início, que é um assunto muito abordado nas tuas redes sociais, justamente por isso, né? é, a colonoscopia é bem interessante, assim, o exame em si, ele é muito bom, eu gosto muito de fazer, né? E tu mudar a história de vida das pessoas, tu fazer, retirar, o pólipo, às vezes tu faz um exame, a pessoa é assintomática e tu vê a lesão, tu tira e tu tá mudando a história de vida, que há 10 Sim, anos a pessoa estaria morrendo de um câncer de cólon, exatamente provavelmente, isso. entendeu? Então, assim, esse exame para ser feito, ele não é tão fácil, as pessoas meio que se preocupam, tá? Porque tem que fazer um preparo de limpeza colônica, tu tens que ficar fazendo tipo um xixi através do ânus, para limpar todo o intestino, para que eu Uhum, possa enxergar, senão o colonoscopista não consegue enxergar lá sim, dentro. E aí, ele não é o exame isento de riscos. 0,8% dos exames feitos no mundo podem ter algum tipo de complicação, porque sim. tu retira pólipos, tu pode ter perfuração, pode ter sangramento, pode ter esse tipo de coisa. É raro de acontecer, Uhum, mas a pessoa tem que ficar ciente disso. Por isso, quando é explicado o preparo ao paciente,
A gente também informa com termo de conscientização do exame de informação informado, tá? Que sobre os riscos do exame, que o paciente é ciente disso, nós ficamos com isso, com um termo e damos para a pessoa a outra via, porque tem que ser feito dessa maneira, a pessoa tem que saber que é necessário e que não é isento de riscos, e que a pessoa sempre que se tiver alguma coisa, nos procure nas primeiras 12 horas, porque se tem alguma complicação, que é raríssima, é nas primeiras 12 horas que iniciam os sintomas. Então, com isso também, a gente muda o destino para o bem, se for o mais rápido possível entrar em contato com o médico que atendeu, que fez o exame, para resolver o problema mais rapidamente. Sim. Então, assim, todos os médicos que fazem colonoscopia, eles usam o termo de consentimento informado para os seus pacientes saberem disso. Eu estava pensando para vir para cá, assim, desde que eu fiz a minha formação de médica, né? Eu me formei em 89, esse ano eu faço 35 anos de formada. Aí eu fiz residência de clínica, depois de gastro e terminei em 92. Então, são 32 anos, né, fazendo gastroenterologia, é uma vida. Na época que eu fiz a residência, não tinha treinamento, era só endoscopia digestiva alta, retos com uma endoscopia rígida e laparoscopia diagnóstica, que a gente botava um aparelhinho, furava a barriga e via se fazer diagnóstico, às vezes, de cirrose, de carcinomatose peritoneal, que hoje nem se faz mais nada disso, tá? E eu fiz o curso de colonoscopia depois, fazem uns 20 anos, mais 18 anos mais ou menos, eu fiz um ano de treinamento com o Dr. José Salomão Júnior, no Hospital Universitário, tá? Formada há vários anos, eu fui para lá como aluna extracurricular. Sim. E treinei durante um ano com ele, tá? Para poder fazer o exame, porque, claro, como médico, quando tu te formas médico, tu pode fazer o que tu quiseres na tua vida médica. Claro. Tu és apto, o título de médico te dá isso. Só que, lógico, nós temos que fazer treinamentos para te fazer de forma adequada, né? Claro. Então, sempre tu tem que baixar a cabeça e te reciclar, e fazer para te fazer o melhor. E nesse período todo, eu não sei te dizer, mas eu acho que eu já fiz mais de 40 mil exames. Sim, imagina. É um número muito grande, né? É muito grande, Sim. é muito grande, muito. É assim, porque eu fiz muito tempo, eu fiz exames no hospital universitário, eu tinha manhãs lá que, de sábado, nesse estudo dessa tese, dissertação de mestrado, que eu fazia 20 exames numa manhã. Meu Deus do céu. Eu montava as 2 salas de endoscopia do hospital universitário que eles tinham na época, com os equipamentos, e eu fazia exame numa sala, fazia o laudo, ia para outra sala, fazia o exame, fazia o laudo, e eu fazia sozinha 20 exames numa manhã. Não, imagina, para quem faz esses exames, é um período inteiro de preparo. E a doutora chega ali, ela faz o exame rapidinho, tá pronto, tudo certo. A endoscopia, em média, 3 minutos, 5 minutos, Imagina. é rapidinho. E ninguém vê nada. Ninguém vê nada, dormindo. Ai, eu não gosto de fazer exame com paciente acordado. Detalhes, isso é bom a gente conversar. Endoscopia, eu sou favorável sempre fazer sedado, Sim. porque o exame é rápido, indolor, mas é desconfortável. Sim. Não tem porque hoje, com medicações seguras, tu fazer acordado. Quando os pacientes insistem em fazer acordado, eu insisto com eles que eles durmam. E colonoscopia, eu faço sempre com o anestesista. A SOBED diz que a colonoscopia é um exame que deve ser feito por 2 médicos. Um que faz o exame, que fica prestando atenção na sua tela, e o outro que cuida da parte cardiovascular do paciente, habilitado para ressuscitação. Isso, um médico que não for um anestesista não vai ser remunerado. Claro. Então, não vai ficar na sala comigo fazendo isso. Então, eu tenho uma anestesista que nós trabalhamos juntas desde que eu fiz a formação em colonoscopia. Nós fazemos os exames sempre juntas, tá? E ela, às vezes, faço endoscopia com ela também, com anestesia junto. Então, ela cuida dessa parte. Na minha sala de endoscopias, eu tenho, quase uma UTI, porque nós temos todos os equipamentos necessários que a Anvisa manda, respirador, desfibrilador, tudo. Graças a Deus, foi preciso usar, mas nós temos tudo que é necessário. E ela sempre faz a sedação para que eu faça o exame. Sim. Então, ela cuida dessa parte
e eu não me preocupo com isso. Sim, é Eu um só diferencial também ah, do teu atendimento, né, é um doutora? diferencial do meu atendimento, eu não abro mão disso, não Uhum. abro. Eu acho que assim, é o mais importante, eu dou segurança para o paciente, eu sei que eu gasto mais do que as pessoas que não fazem dessa maneira, Sim, mas daqui dessa vida a gente não leva nada, né? exatamente. Não há pagamento que vale uma vida, né? Exatamente isso. Então é Então isso. é muito importante, eu acho, fazer assim. E acho que a evolução vai ser para isso, mesmo as pessoas sendo resistentes, até porque tem poucos anestesistas no mercado, né? Uhum. E eu acho que também o assunto anestesia é um assunto que muita gente ainda é leiga no assunto, né? É, Que tem medo da é, anestesia, né? é. Infelizmente, eu acho que é por isso que existe tanta resistência. Assim, primeiro que tem poucos anestesistas no mercado, então tem Uhum. poucos para a quantidade de médicos que nós temos que necessitam deles é muito maior do que o número de anestesistas. Segundo, a anestesia para fazer endoscopia não é uma anestesia geral que tu vai fazer entubado com respirador, com nada disso. É Uhum. uma sedação como faz a endoscopia, só que cuidado pela parte cardiorrespiratória com o anestesista. Ele fica monitorado o coraçãozinho dele, ele fica monitorado a ventilação dele, a oxigenação dele, tudo direitinho, mas ela não vai ser Isso entubada, era uma nada. dúvida que eu tinha. Eu não sabia que não era entubada, porque a gente sabe que a intubação ela é muito mais invasiva, né? Não, não. É uma sedação feita pelo anestesista que ele cuida e depois que termina o exame, ela acorda o paciente e o paciente sai da sala ótimo. Perfeito. Olha que legal. Esse realmente é um diferencial aí do teu atendimento. Doutora, agora, já que a gente falou bastante sobre essa parte técnica, sobre essa parte de gastroenterologia, eu quero entrar no assunto Márcia Fernandes, para além da doutora Márcia Olha Fernandes. aí, vai me pegar de surpresa. Eu gostaria Tem muito, porque surpresa. assim, ó, eu acho que a ideia desse podcast é justamente isso, né? A gente conhecer o profissional além do jaleco, no teu caso, né? E a gente saber o que que fez a Márcia Fernandes fazer medicina. Ah, isso foi bem legal. Tu sabes que eu nunca pensei em fazer medicina. Na minha família não existem médicos. Eu Hum, fui a primeira médica da minha família, agora a segunda é a minha filha, que se formou agora no final do ano, com exatamente. 23 anos, que nem eu me formei. Que Já legal. passou de primeira na residência de clínica, e Que não sei orgulho. por que ela vai fazer gastro. Por que será, né? A fruta não cai longe do pé. E adoro os exames. Que legal. Bom, mas assim, eu fiz na minha época de segundo grau, porque não era ensino médio, tá? Era profissionalizante. E eu fiz no Lemos Júnior desenho arquitetônico, porque eu queria fazer arquitetura. Só que na época eu entrei em 81 para o ensino médio com 14 anos, e o meu pai me disse assim: tens que escolher um curso que tu faças em Rio Grande, porque tu não vais morar em Pelotas, porque não tens como morar sozinha menor de idade e não tem como ir e vir. Aí eu fiz um teste vocacional, porque eu gostava muito de biologia, de genética, de citologia, das coisas, e o teste vocacional deu medicina. Eu disse, então vou fazer medicina. Pronto, decidiu aí. Ali eu decidi. E aí, quando eu estava no terceiro, isso eu estava no segundo ano, tá? Aí no terceiro ano eu me matriculei no cursinho pré-vestibular, o PVI, que era de Rio Grande, né? Desde o início do ano, e eu fiz o terceiro ano junto com o PVI. E no último mês, com a minha colega a doutora Ana Lúcia Chaves, gastroenterologista, nós estudamos intensivamente para o vestibular, Nossa, que tá? legal. E aí eu passei e ela entrou no ano seguinte. E nós fizemos praticamente a mesma formação, tá? E assim, eu me apaixonei. Aí eu me apaixonei porque quando eu comecei a estudar, quando eu entrei para a universidade, era realmente aquilo, porque eu gosto muito de lidar com o ser humano. Eu acho que a empatia, tu mudar a história de vida das pessoas, tu ajudar o próximo, isso me faz muito bem mesmo. E eu amo o que eu faço.
É o que te move realmente. Eu acho lindo isso, quando a gente vê o brilho no olhar das pessoas quando elas falam sobre algo que elas fazem e que elas amam. Porque a gente sabe, doutora, o quão é triste, muitas pessoas, infelizmente, não trabalham com aquilo que amam. Então, trabalhar com aquilo que se ama e salvando vidas, ainda mais, né, é uma coisa realmente que te move, tenho certeza, todos os dias, né? Todos os dias, assim, é atender, é mudar, é resolver. Nem sempre a gente consegue. Às vezes tem as derrotas que acabam com o meu dia, porque tem, infelizmente, né? Tu tem que dar diagnósticos ruins, tu lida com isso, Uhum. e é bem complicado, mas ah, a, 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 A parte positiva a parte compensa, né? positiva compensa muito. Que eu gosto muito do conversar, do atender, do examinar. Eu digo para minha filha, eu sempre disse para ela, tu tem que colocar a mão na barriga. Quando tu colocar a mão na barriga, tu faz 50% do diagnóstico. A gente tem que examinar. Eu com a minha mão, eu não preciso de tomografia para saber se tem uma apendicite aguda. Imagina. Porque, na realidade, é isso. Tu tem que fazer história clínica, exame físico completo, examinar o paciente, porque a gente faz o diagnóstico com a mão da gente. Eu acho Sim. isso maravilhoso. A minha próxima pergunta era a respeito da tua filha, porque a gente conversou bastante nos bastidores também, e foi um momento que eu vi o teu olho brilhando, foi falando da tua filha, foi falando dessa escolha que ela fez, porque não adianta, a fruta não cai longe do pé, a gente sempre fala isso, né? Então, ela já nasceu realmente com essa vontade de ser médica, e em nenhum momento ela titubeou nessa decisão, foi Nunca, isso? nunca, em nenhum momento. Ela sempre pequenininha, desde pequenininha, desde que aprendeu a falar. Ela dizia para os meus pacientes: sabia que quando eu crescer, quem vai te atender vai ser eu, não vai ser a minha mamãe. Perfeita! Sério, sério, ela Decidida falava. desde pequena. Como é que é o nome dela mesmo? Isabela. Isabela Isabela. Fernandes de Moraes. Um beijo para Isabela, com certeza vai assistir aí, vai estar assistindo o nosso podcast. Vai. E vai adorar que ela está sendo bastante mencionada, foi mencionada nas reuniões, nos bastidores, e aqui não teria como ser diferente, E ela né? vai vir aqui um dia falar Com conosco. toda certeza. Inclusive, já avisando o pessoal aí que nos acompanha, que teremos outros podcasts com diversos outros profissionais que atuam juntamente contigo, né, doutora? Isso mesmo. Vai vir o pessoal da gastroenterologia, da anestesia, o pessoal cirurgião do aparelho digestivo. Nós vamos ver que nós somos uma equipe, que ninguém trabalha sozinho. Tu precisa do clínico, do cirurgião, tu precisa do cirurgião do aparelho digestivo, nas endoscopias intervencionistas, que eu não faço, tá? Que eu acho que mais apropriado o cirurgião do aparelho digestivo fazer. Então, eu tenho um amigo que eu amo muito, que é um excelente profissional, que é o Dr. Felipe de Carmo, em Pelotas, que trabalha muito bem com endoscopia intervencionista. E eu quero que ele venha aqui para a gente conversar, porque ele faz prótese, ele coloca prótese de esôfago, dilatação de cólon, prótese de cólon, ele faz mucosectomias maravilhosas, faz procedimentos que um cirurgião é capacitado para fazer, faz duodeno-pancreato-endoscopia retrógrada, que é do pâncreas, que não é para o gastroclínico fazer, porque é um procedimento que dá mais complicações. Então, se der complicação é cirúrgico e nós não temos como agir, então, assim, são especialidades com afinidades, entendeu? Especialidades dentro de uma especialidade, né? Exatamente. Dentro da gastro. E dentro da gastroenterologia abrange tudo isso. Então, assim, tem muita gente boa trabalhando. Tem o Dr. Ricardo Zanella, que trabalha comigo também e que é cirurgião do aparelho digestivo. A doutora Mara Campelo e o doutor Felipe Gianecchini, que são meus parceiros de vida, de cirurgia, eu encaminhar a cirurgia para eles me encaminham pacientes para os exames. São grandes nomes da área da saúde também aqui na cidade, né? Né? São grandes nomes, exatamente. Então, é tudo um grupo que se trabalha sempre juntos, tá? Com terminalidade, né? Sim. Iniciando, às vezes eu faço diagnóstico, eu mando para eles. A Mara faz muita cirurgia bariátrica e eu faço muita endoscopia para ela também, porque tem que erradicar o Helicobacter antes da cirurgia. Então, tem todas as etapas, né, para que o paciente faça. São várias coisas. Então, é sempre um trabalho multidisciplinar. Sim, e é uma coisa que ninguém sabe, na verdade, que vocês trabalham ali nos bastidores, por trás das cortinas, juntos. Juntos, né? Na realidade, cada um nos seus consultórios,
cada um no seu canto, mas a gente se falando no WhatsApp, Uhum. encaminhando, olha, eu estou atendendo esse paciente, não é, eu preciso que tu atenda em seguida, que, olha, uma colicite aguda, tem que operar agora, não é Uhum. para amanhã, uma apendicite, porque eu preciso. Eu faço esse diagnóstico, uma apendicite aguda. Eu não vou fazer a cirurgia. Eu tenho que ter o cirurgião na minha mão. Uhum. E é bom ter um profissional da tua confiança que tu possa contar, também faz a diferença, né? Exatamente. E com disponibilidade. Porque nessa área eu preciso, se eu precisar do cirurgião, eu preciso para aquele momento. Claro Uhum. que eu faço diagnóstico com paciente que tem litíase biliar, com cólica biliar de repetição, mas que não teve nenhuma complicação, ele pode fazer eletivamente a cirurgia, eu vou mandar eletivo para o meu colega. Mas às vezes não, às vezes eu atendo paciente que é a urgência. E aí eu Uhum. faço o quê? Se eu não tiver o contato, a gente não, Sim, né, sozinho não consegue fazer não nada, é consegue verdade. fazer nada. Exatamente. Doutora, voltando então ao assunto da Márcia Fernandes, eu queria te perguntar, porque a gente falou bastante sobre a medicina, a gente falou bastante sobre os procedimentos, sobre a família, enfim. Mas sei que a principal coisa que te move é salvar vidas. E agora falando de hobbies, qual é a segunda principal coisa que te move além do Ah, consultório? além do consultório, primeira coisa, eu sou praieira. Olha aí, coisa Eu boa e mora na maior do amo, mundo, né? moro na maior do mundo, eu amo cassino, eu amo praia, mar, sol, é a minha vida, Terapia. é a minha terapia. Eu faço musculação, eu sou regrada. Ó, Eu tenho nutricionista que eu consulto, porque fui magra até um período da minha vida, tive sobrepeso durante um período, então eu luto diariamente contra a balança, então eu faço dieta sempre e faço musculação há mais de 20 anos. E com o meu personal, eu acho que eu não sei bem se são 6 ou 7 anos que eu treino com ele. 3 vezes por semana sempre. olha só. E E gostando de fazer, não é aquela não, obrigação. não, eu gosto de fazer. O exercício físico me faz bem, me gera endorfina, eu me sinto, saio de lá, às vezes, quando eu faço perna, eu saio de lá que eu não consigo dar um passo, né? Mas eu saio satisfeita. E durante o verão eu gosto de pedalar, gosto de correr na praia, de caminhar, de fazer outras atividades assim de lazer. Isso me dá bastante prazer. Que coisa E boa. eu sou muito cheia de regras comigo Sim, para a vida, disciplinada. disciplinada. Na alimentação, principalmente, eu procuro sempre seguir o foco, não perder. Faço aquelas reposições todas de whey, o tempo inteiro. Eu digo, Aham. eu como pó, O porque tempo é inteiro. colágeno hidrolisado com não sei o quê, mais o whey, mais isso, mais aquilo, mais creatina, Tudo é tudo. diluído e E vai. vai, e vai, é sempre tudo certinho, assim. É, Eu procuro ter uma alimentação saudável. Eu não tomo nenhum medicamento, eu não tenho uhum. nada, não tenho hipertensão, não tenho Coisa diabetes, boa, que não tenho bênção, nossa. dislipidemia, que é, né, todo mundo tem. Não, a genética saiu boa, eu acho, mas é que Mas eu, faz toda a diferença o cuidado, né? O autocuidado faz a diferença até pro mental, principalmente pro mental, porque a gente sabe que uma boa alimentação, um exercício físico e a terapia do dia a dia, ir na praia, fazer uma corrida, andar de bicicleta, ah, isso faz a os diferença. finais de semana, aí eu caminho até a Ponta dos Moles e volto. Aquilo é muito bom. Que coisa Aquele boa. ar na cara, aquele ventinho geladinho, assim. Ai, eu adoro. Eu Uhum. amo. Eu Sim. amo o E cassino. tem que ter, doutora, não sei se a senhora concorda comigo, mas tem que ter esses momentos de respiro para poder atuar na Ah, tua área, sim. né? Ah, tem que ter. E assim, eu não abro mão das minhas amigas, dos meus amigos. Uhum. Sempre eu janto com uma amiga, a gente sai para conversar, eu tenho a minha vida social intensa, assim, e isso me faz bem também. Às vezes eu quero ficar em casa sem fazer nada, e Sim. fico. E tá tudo certo. Mas assim, eu tenho uma vida agora eu vou sair daqui e vou ir jantar com uma amiga. Que coisa E boa. isso faz parte, porque isso a gente renova, a gente troca conversa, a gente troca lazer, a Troca gente conhecimento muitas conhecimento, vezes. faz bem para a alma. É verdade. Alimenta a alma da gente e a saúde mental. Exatamente. A gente sabe que a terapia é muito importante, mas eu sempre considero uma boa conversa uma terapia, porque tu tá É. colocando ali para uma pessoa da tua confiança
o peso de um dia, talvez, ou então dividindo com ela algum trauma, alguma coisa que aconteceu no teu dia, na tua semana, Sim, e isso faz a diferença. e muita diferença. Eu tenho grandes amigas, assim, eu não vou citar nenhuma porque Pode eu esquecer de posso alguma. esquecer, mas eu vou te dizer que eu tenho mais de uma dezena de grandes amigas que participam da minha vida diariamente, sempre nos comunicando, fazendo amigos também. E isso é muito bom para a gente, né? Que coisa boa. Doutora, a gente falou bastante a respeito do atendimento também, a respeito dos exames. Eu gostaria que tu falasse para o pessoal que está nos acompanhando aonde eles podem te encontrar, apesar da gente saber que muitas pessoas que estão acompanhando a gente já sabem, já conhecem aquele consultório, aquela fachada marcante, mas conta para o pessoal aí aonde eles podem te encontrar. Então, eu trabalho todos os dias de segunda a sexta na Vitorino 579, em frente a Paranaguá. Bem fácil de se Bem achar. fácil de achar mesmo. Com É, uma rua e outra, a gente já acha já aí vi o aquela consultório da clínica, doutora Márcia Fernandes. ficou tão bonita aquela logo, Ficou né? linda demais. Tu sabes quando que eu parti para a carreira solo no meu consultório, né? Aquele logo, tá? Eu queria, o primeiro que eu escolhi as cores azul e verde, que azul é da paz e o Uhum, verde da saúde. sim. E aí eu disse, eu quero uma forma feminina no logo. Eu quero um logo que tenha uma forma feminina. E aí as meninas do marketing criaram aquele logo que tem uma silhueta meio feminina, assim, se tu vê, é meio acinturado, Aham. e é o esôfago e o estômago, assim, com tubo digestivo, né? E tu olha ele, eu enxergava sempre isso. E com as cores aí do meu nome colocadas nas mesmas cores da logomarca, né? E a minha filha disse: Mãe, tu já viste que o teu logo, a tua logo parece um casal se abraçando? Eu, hã? Não, eu só vejo. Olha, presta bem atenção. Se tu olhares, parece mesmo que a forma como é o esôfago, o estômago e o tubo digestivo, parece que é um Um casal. casal se abraçando. É, Olha a visão que ela teve, a perspectiva que ela e que conseguiu ela conseguiu enxergar. ver. E Aham. eu não enxergava isso, sabia? Depois que Sim. ela falou, eu passei a enxergar. E eu disse para ela: Que maravilha, minha filha. Coisa É o boa. acolhimento, mais uma forma de acolher as pessoas, de Exatamente. abraçar, de acarinhar. Eu não tinha visto isso, eu não enxergava isso. Eu enxerguei o logo como, entendeu? O tubo digestivo. Sim. E E ela é já essa, enxergou de uma maneira mais amor e é acolhimento, amor e que não deixa acolhimento. de ser o É, teu trabalho, o meu, né? é verdade, é verdade. É verdade, eu disse, que bom que é Que isso, representa de e que verdade o é que. o acolhimento, né? Uhum. Eu achei, assim, eu fiquei bem feliz quando ela viu aquilo que eu não tinha visto, e cada vez que eu olho, eu me emociono até. Sim. Às vezes raramente eu venho à cidade de noite, né? Aí eu passo, às vezes eu pego o Paranaguá, quando eu entro na Paranaguá, lá embaixo, de longe eu já vejo a clínica iluminada com aquela logo, com a logo que eu acho que E foi, deve aquecer o coração, né, doutora? aquece o coração, aquece. Eu acho bem bonita Que aquela, legal, ficou coisa bem boa. bonito. Show de bola. Doutora, uma outra pergunta que eu tenho para te fazer, que assim, eu acompanho tuas redes sociais, tenho certeza que muita gente também acompanha, né? E eu quero saber como que funciona a doutora Márcia Fernandes com as câmeras. Hoje a gente está fazendo aqui o Pode Falar, tá conversando legal, fala muito, inclusive, muito bem e com propriedade sobre os assuntos. Isso foi na nossa reunião e está sendo aqui. Mas como é que é para fazer conteúdo para o Instagram? Porque a gente sabe que hoje em dia isso manda muito, né? O pessoal gosta de entender sobre o que a doutora Márcia faz. As pessoas são leigas nos assuntos, então eu quero saber como é que funciona essa criação de É, conteúdo. assim, eu tenho meu Instagram privado, Uhum, que ali é só seguem os meus amigos. Ali eu posto as coisas que eu gosto de postar da minha vida privada. sim. No meu Instagram público da doutora Márcia, eu procuro informar as pessoas sobre doenças da minha especialidade, Uhum, de prevenções, né, do Helicobacter pylori, do câncer de cólon, das hepatites, falar sobre as coisas pertinentes para dar informações para elas. Às vezes eu posto uma colonoscopia com uma retirada de uma polipectomia, um videozinho, eu boto coisas para as pessoas se informarem e sim. procurarem atendimento médico com os médicos de confiança delas, né? Uhum. Porque é mais informação mesmo para que as pessoas fiquem alerta ao seu corpo. E eu tenho uma outra coisa que tu não sabe, tu sabe, tu vai, não sabe,
Eu atuo como médico em outras coisas. Meu Deus, conta pra nós, queremos saber com certeza. Tem um time de futebol, o R Futsal, o RF Futsal Aham. Vanzinha agora, né? O Eugênio que fundou o time, o presidente, ele é meu cliente há não sei quantos anos. E aí ele foi lá no consultório e me perguntou se eu poderia participar, como é que eu poderia ajudar ele, não sei o que. Ele disse, olha, se tu quiseres, eu posso ser a médica do teu time. Eu quero. Então eu sou a médica do RF Futsal, Que Vanzinho. legal. Então, nos jogos que são em Rio Grande, eu sempre vou, Aham. participo, não fico em quadra, porque quem fica é o fisioterapeuta, mas eu fico próximo, se precisar, nunca preciso no meu atendimento, mas estou ali. Sim. E quando os meninos do clube precisam de atendimento, para qualquer coisa, tá? Como eu tenho residência em clínica, eu atendo os meninos sem cobrar para eles do time, entendeu? Uhum. Faço atendimento para eles dessa maneira. Então, eu ajudo eles dessa maneira, ajudo com medicamentos, com as coisas e É. faço essa daí. E tem uma outra que eu amo, que não tem dado certo nas últimas vezes, porque eles estão fazendo junto com o meu congresso de gastroenterologia na mesma data. Eu sou médica voluntária do Extremo Sul. Sabe o que é o Extremo Nossa, Sul? A sim, ultramaratona? que legal! Ai, aquilo é maravilhoso. Eu amo ir E na. como é que funciona esse atendimento? Então, a Silvia, que faz o Extremo Sul, Uhum. junto com o Paulo, que é o português, que é o dono da prova, ela é minha cliente. E ela me falou: Ah, tu vê, não sei o quê, mas não tem médico, não sei o quê. Eu disse assim: eu vou. Como se fosse um anjinho soprando no teu ouvido. Eu disse assim: eu vou. Eu posso ajudar. Eu posso ajudar. Tu quer? Eu vou. Eu me apaixonei. Tu ressuscita as pessoas. Porque são 226 quilômetros correndo na nossa praia, Uhum. que é uma zona inóspita, né? Sim, É mar, vento, areia. exatamente. O E que aí, assim, dificulta 1000 vezes mais o que já é difícil, né? e sempre na época que é, no final de novembro, o tempo nunca é favorável. E assim, olha, é sério, eu amo. Esse ano eu não vou de novo porque eles marcaram junto com o meu congresso de gastro brasileiro e eu tenho que ir para o congresso. Mas é uma lástima, porque eu espero que ano que vem eles possam fazer a data que não seja junto ao congresso. Sim. Sério, a gente ressuscita. Eu atendi assim. Chegou um guri, na primeira vez que eu fui, ele entrou na minha base e desmaiou. Fez uma hipotensão, desmaiou. Aí, tá, atendi ele, levantei os membros inferiores dele, deitamos, eu não posso hidratar por via endovenosa, que aí ele sai na prova, tá? Aham. E ele com náusea, vomitando. Eu fiz medicamento via oral a gente pode usar, eu levo ondansetrona sublingual, tá? Que aí boto para parar, e nós reidratamos ele com soro caseiro. Nossa. De Tudo isso lá No durante. meio da barraca, cheio de areia, Meu no Deus. meio da praia, Lá pra baixo, lá para lá baixo, onde ninguém vai tomar tá? sol. O cara terminou a prova. Nossa Ele Senhora. saiu ele descansou 2, 3 horas, alimentamos. Aí eu faço a comida da minha base, né? Porque Além de tudo, além de tudo, ainda faço a comida. ainda além de médica, é cozinheira do pessoal. Eu faço a comida para a base e faço a comida para o pessoal que chega na base, que está correndo, que precisa se alimentar, eu faço a refeição Essa também. base é onde fica o suporte. Onde fica o suporte, a cada tantos quilômetros tem uma. Aí na minha base, eu além de ser médica, eu ainda faço a comida. Que Mas eu legal. adoro essas coisas, eu adoro essas funções. Sim. E é muito legal, assim, na última prova que eu fui, tá, o chinês, ele chegou totalmente congelado de frio. Ele não conseguia falar, ele não conseguia se mexer, porque ele entrou dentro do mar, ele tinha uma deficiência visual muito grande. E ele se perdeu e entrou no mar. E resgataram ele e levaram lá para a base. Nós aquecemos, a minha técnica de enfermagem que trabalha comigo na clínica vai junto comigo quando eu vou. Ah, sim. E aí tem fisioterapeuta, tem tudo, né?
E aí tipo, eu embalei, a gente embalou ele com papel alumínio, tá? Todinho ele. E cobertores por cima. Para Porque poder ele fez uma aquecer. hipotermia, ele estava com menos de 34 graus. Meu É Deus! assim, ó, muita hipotermia, porque é sempre um vento e frio. Sim. E, Mas novembro, bom, final de novembro. imagina. Final de novembro. E aí, quando ele se aqueceu, e ele tinha um monte de tolerância alimentar, mas eu já sabia e eu já tinha feito comida para ele, se ele chegasse, né? Porque a gente não sabe se vai chegar, mas a comida já Uhum. era feita para que não tivesse Especial para ele. especial para não. Ele tinha intolerância ao glúten, à lactose e tudo, e eu fiz a comida sem nada disso para alimentá-lo. E aí, quando ele chegou, aí depois que ele se recuperou, ele comeu, ele se alimentou, ele se hidratou, ele ficou bem, ele terminou a prova. Imagina, gratificante demais, né? Ah, não tem Porque preço, não tem preço. é a realização de um sonho para ele que vocês auxiliaram nessa Vem construção, lá nessa. da China, vem lá da China. E todos nós que trabalhamos na prova do Extremo Sul, nós trabalhamos sem remuneração nenhuma. Sim, é um trabalho voluntário. Voluntário de Uhum. todo mundo. E é um grupo que todo mundo torce muito para final dar certo, entendeu? Para tudo dar certo. É tudo muito emocionante. Sim. Os fisioterapeutas são os que mais trabalham. Eu digo, eu trabalho atendendo o desidratado, atendendo a técnica de enfermagem, trabalha bastante nas bolhas dos pés, porque os pés ficam Na miséria, imagina. destruídos. E eu trabalho atendendo eles, mas o meu trabalho é muito menor. O do fisioterapeuta é incrível o que aquelas mãos fazem. Tu vê eles chegarem lá todos que não conseguem dar um passo, e eles com aquelas mãozinhas mágicas deles vão ali, mexem, Uhum. e as pessoas se levantam e saem caminhando super bem. Que legal. E é um trabalho muito legal, assim. É uma prova muito intensa, né? Sim. Muito intensa, mas E que as pessoas que fazem pela primeira vez, elas não têm como saber dessa intensidade, não têm como saber as adversidades que elas vão encontrar pelo caminho, né? sim, as adversidades que vão encontrar, porque é uma, É frio, é é vento, uma é zona é areia. uma zona inóspita. É inóspita para nós que ficamos à beira da praia, lá nas barracas. Agora, na última que eu fui, foi bem melhor, porque as barracas da Marinha eram de uma boa estrutura, tá? Então, assim, foi bem melhor do que na primeira vez que eu fui. Na primeira vez eram umas barracas, era areia o tempo inteiro, era vendaval, uma loucura, uma Imagina, loucura. para vocês que estavam ali já era uma loucura. Imagina para o pessoal que Que tá estava correndo. correndo. Exatamente isso. E aí a gente sai de carro, os jipeiros são também pessoas voluntárias que têm jipes e eles andam toda a extensão da praia, vão e voltam. E aí eles trazem, assim, se tem alguém ruim na praia, eles vão lá e me pegam e eu vou. E Uhum. atendo lá a pessoa. Se tem condições de continuar na prova ou não, você tem que sair, entendeu? Sim. E aí, se tem que sair, ele aí entra no carro, deu, e acabou a prova para eles. Mas tem, assim, um monte de gente voluntariada que faz Que isso. legal. E esse trabalho voluntário, ele também move muito as pessoas, né? Porque a gente viu isso agora no período de enchentes, muitos voluntários auxiliando nesse período calamitoso que a gente viveu aqui na cidade do Rio Grande, em verdade. todo o nosso estado. E se não fossem os voluntários, não sei o que teria sido de muitas pessoas aí. Então, eu tenho certeza que esse trabalho é um respiro também para que tu sigas a tua caminhada, né, doutora? verdade. Outra coisa que eu queria perguntar aí para ti, eu já sei essa resposta, mas para o pessoal que está nos acompanhando aqui, é a respeito, então, das redes sociais. Qual é o Instagram, o arroba, para o pessoal te seguir? Doutora underline Márcia underline Fernandes. Exatamente, eu já sabia, de tanto que eu acompanho arroba doutora underline Márcia underline Fernandes, para ficar acompanhando tudo que tá rolando lá no Instagram da doutora Márcia, para ficar por dentro de tudo isso que a gente está conversando. E é um prazer, doutora, a gente ter conversado
tanto a respeito de tantas histórias que a senhora contou hoje aqui para nós, porque são histórias que realmente acaba que a gente não consegue expor lá no Instagram, lá nas redes sociais, porque a correria é tanta. E, inclusive, eu queria te fazer mais uma pergunta, porque agora tu falou aí a respeito de uma técnica de enfermagem que atua ali na clínica. Quantas pessoas, além dela, atuam ali contigo? Eu tenho 3 funcionárias, eu tenho 2 técnicas de enfermagem e mais a secretária e mais o pessoal da limpeza, né? Que faz na clínica. São 3 fixas e mais contratado. Sim, perfeito. E a anestesista que trabalha comigo não é minha funcionária, ela é autônoma, né? Com o trabalho dela. Nós somos na clínica por dia 4 a 5 pessoas trabalhando ali dentro. E eu que atendo e produzo tudo, né? E além da clínica, não tem um outro lugar que atenda, né? Não trabalho em nenhum outro lugar. Há muitos anos. Eu optei... Quando a minha filha nasceu, eu ainda trabalhava nos hidroviários como clínica. Eu trabalhei até 90 não me lembro se foi 96 ou 98, quando teve aquele temporal de pedras em Rio Grande, que as pessoas ficaram todas destelhadas. Eu trabalhava no pronto-socorro da Santa Casa como clínica. Aí eu saí. Depois eu fiquei nos hidroviários até a Bela ter... Eu trabalhava, atendia como clínica nos hidroviários até 2013, eu acho. Aí de 2003 para cá, eu atendo só exclusivamente dentro do consultório os 8 turnos. De segunda... Não, os 2 turnos de segunda a sexta. De segunda a sexta-feira. E quais são os horários de atendimento ali? Ali eu atendo normalmente entre 8h30 e 9 horas da manhã até o meio-dia, da 1 às 6 da tarde. E quinta e sexta eu saio às 5. Me dou o luxo, ela ia dizer, né? Como se hoje em dia a gente fala isso, porque na correria, na era que a gente está vivendo de correria, como se descansar fosse um luxo, né? Eu me dou o luxo de sair mais cedo, quinta e sexta. Perfeito, show de bola. E aí o pessoal entra em contato contigo para marcar essa consulta? Como Eles é que fazem direto com a secretária. A clínica tem o WhatsApp, tá? Que é o 98114-9444. Olha aí, vamos repetir aí então para o pessoal ficar por dentro desse número para marcar sua gastro. 98114-9444. E tem telefone fixo também, 32 36 16 98 e 30 45 0665. Perfeito. Aí, por esses números, eu entro em contato, que eles marcam direto com a secretária, que ela é a dona da minha agenda. Ela é a dona da tua vida aí, né, doutora? Doutora, eu encaixei mais um para a senhora. Sério? Doutora, não tá bem, mas eu encaixei para a senhora. O surto, né, da doutora de todos os dias. Mas é necessário, a gente sabe que é uma área aí muito necessária. Muitas pessoas não sabem disso, mas é por isso, inclusive, que a gente produziu esse podcast para falar a respeito de assuntos que não são tão abordados, principalmente aqui na cidade do Rio Grande. Então, a doutora Márcia Fernandes, ela fala com maestria sobre o aparelho digestivo. Queria agradecer, doutora Márcia, mais uma vez, por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente, tirando dúvidas e, além de tudo isso, abrindo a sua vida para o pessoal que está nos acompanhando, né? Foi um prazer conversar contigo. Foi muito fácil, muito tranquilo, me senti muito à vontade. Coisa boa. Espero não ter falado nada demais. Não, tá tudo certo, tá tudo perfeito. Tudo tranquilo. Espero que quem eu citei não se incomode, porque realmente são referências na minha vida. Sim. E que todos têm pontos positivos e que nós trabalhamos de forma integrada, de forma... para fazer o melhor, né? Conjunto. A minha anestesista é a doutora Andréa Sobia. Que, inclusive, estará com a gente aí nos próximos podcasts. Não sabemos se é no próximo, se é no outro, mas ela vai estar aqui, Ela né? vai estar, ela vai vir. Ela vai vir. Ela não veio hoje porque tinha 8 cirurgias com o doutor Gianecchini. Apenas isso. Só isso, só isso. Não, e é muito importante, vai ser de grande valia também a presença dela aqui para conversar com a gente, para abordar assuntos importantes a respeito da anestesia e desmistificar também um pouco desse medo que o pessoal tem, né, doutora? Não, vai ser ótimo. A Andréa é maravilhosa, ela é professora da universidade, tem mestrado e doutorado na área da saúde, responsável pela residência de anestesia da universidade. É uma pessoa muito qualificada, muito qualificada. Tenho certeza que os próximos serão sempre muito qualificados aí, porque atuam juntamente contigo, então a gente sabe muito que, obrigada. Né,
Agradecemos, então, a presença da doutora Márcia Fernandes e prometendo que estaremos de volta nos próximos podcasts aí para abordar grandes assuntos da área da saúde. Esse foi mais um episódio do Pode Falar, aqui através da Oceano TV. Pode Falar.